Boa noite, meus irmãos. Eu ia fazer uma live, mas eu resolvi compartilhar com você aqui, gravando esse vídeo, né? Quero deixar uma palavra aqui para que nós estejamos unidos em oração nesse momento que a nossa nação e o mundo está passando por um momento difícil, e é o momento da igreja, é o momento do crente, é o momento que a igreja deve se levantar e proclamar a palavra de salvação, não perder a esperança, não permitir que as pessoas ao redor percam a esperança, porque a esperança está no Senhor e na sua palavra. Então eu quero ler Isaías, capítulo 24, Isaías 24, de 1 a 12. É um texto que tenho lido nesses dias e ele tem muito com esse momento em que estamos passando. Isaías capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e para o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha-se e murcha, definham-se os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, a videira murcha, e todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou. A harpa, cheia de júbilo, está muda. Já não bebem vinho entoando canções, a bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho, toda alegria chegou ao fim, toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações. Como quando se usa a vara da oliveira ou se buscam restos de uva após a colheita. Então esse texto, né, no último domingo, muitas igrejas, né, não tiveram suas celebrações de portas abertas, nós fizemos como a nossa, outras fizeram também transmissões online, para que os irmãos recebessem a palavra de alguma maneira, estivessem unidos em família, dentro das suas casas, né? Houve esse esforço por parte das lideranças, né, de muitas igrejas. E aí nós lemos aqui no versículo 8, o som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou, a harpa cheia de júbilo está muda. Olha só. A cidade, verso 10, a cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Né? Nós temos aqui um texto que tem muito a ver com esse contexto que nós estamos vivendo nesse momento, não apenas no Brasil, mas no mundo. E li esse texto, reli, hoje estava fazendo exercício, lendo novamente, muitas vezes, e realmente o momento que estamos vivendo é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento em que a igreja precisa se levantar em oração, a igreja precisa estar preparada, porque a Bíblia já nos dizia que dias maus, né, dias maus viriam, e os dias maus já estão aí há muito tempo, mas a gente não atenta enquanto algo muito complicado não acontece, né? A gente vai tocando barco, vai administrando as situações, e enquanto algo muito difícil não acontece,
nós não tomamos uma posição, né? Quem diria que em algum momento na história recente do nosso país, a igreja não poderia cultuar nos seus templos, né? Até semana passada, né, alguém pensaria nisso? Eu acredito que não, né? Celebramos a nossa liberdade de cultuar, oramos pelos irmãos que não podem cultuar em outros países, como os que vivem sob perseguição, no Oriente Médio, na janela 10 por 40, na África, na Ásia, em todos os lugares onde a igreja é perseguida, os irmãos não podem cultuar. Nós oramos por eles, dizendo, olha, dizemos, eles não podem cultuar porque são perseguidos, e nós temos aqui liberdade de estar nos nossos templos e de estar nas nossas igrejas, celebrando como igreja, celebrando ao Senhor. Mas, na sexta-feira, 13, né, nosso governador, o Witzel, fez o decreto, publicou nas suas redes sociais, que a igreja não deveria ter nenhum tipo de aglomeração, nenhum tipo de reunião, né, para evitar a propagação do vírus, para diminuir o impacto, né, das contaminações, das transmissões. Então, as igrejas entenderam, muitas igrejas entenderam que deveriam se reunir de forma virtual, transmitir os cultos, as mensagens, e assim foi feito. Mas era algo que ninguém nunca pensou, até há pouco tempo a gente não tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado nisso. Imaginar que em algum momento na nossa história, aqui no Brasil, com a liberdade que a gente tem de cultuar o Senhor, ia ter um decreto do governador dizendo assim, não pode ter, né? Não pode ter. Então nós estamos vivendo realmente uma situação que nos fez pensar em muitas coisas. E aqui no texto nós lemos assim, não tem reuniões, não tem festa. As portas das casas estão fechadas. A ordem na praia, hoje aqui já em Macaé, na minha cidade, já tinha lá o alto-falante dizendo, recomendando às pessoas que deixassem a praia e voltassem para suas casas, os bombeiros fazendo avisos e recomendando. As pessoas em outras cidades aqui do Brasil também, assisti um vídeo na Espanha sob pena de pagar uma multa de 600 euros se você for pego caminhando na rua, né? 600 euros. Então, é uma situação que não era imaginado por nós até bem pouco tempo atrás. Ainda hoje tem gente que não está levando a sério essa situação, não considera, né, uma situação tão séria. Então, algo que a gente precisa refletir. O texto de Isaías é muito claro e tem muito a ver com esse momento atual. Isaías capítulo 24. Mas aí quando nós lemos o texto de 2 Crônicas 7:14, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Versos 13 e 14, diz assim: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Por isso que eu comecei esse vídeo aqui dizendo que é tempo da igreja orar. O povo que se chama pelo nome do Senhor, né, deve se unir em oração para que se arrependa, peça perdão ao Senhor, e a Bíblia diz que Ele vai ouvir e vai sarar a terra. É um momento difícil, é um momento em que, como o texto de Isaías 24 também diz, o mundo está cambaleando como um bêbado. A bolsa de valores descontrolada, não é como os especialistas dizem, né? Até um estresse, a bolsa está estressada, alguma coisa assim, né? E o dólar subiu muito, o euro também, e as nações estão passando por uma crise, talvez
estão dizendo que pode ser a maior dos últimos tempos. Né? Nós não sabemos ainda a dimensão que isso vai ganhar, mas a gente sabe que é tempo da igreja orar, é tempo da igreja clamar, é tempo de, nas nossas casas, com as nossas famílias, nós nos unirmos em oração e clamarmos ao Senhor. Não podemos deixar o medo tomar conta de nós. Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de medo, mas de ousadia no poder dele. É tempo de proclamarmos o Evangelho, é tempo de anunciarmos a volta de Jesus está iminente, ela está próxima. Estava aí, está lá, se você ler o texto de Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25, né? Ali fala sobre rumores de guerra, fala sobre pragas lá em Apocalipse, fala sobre doenças, sobre muitas coisas que vêm acontecendo. Mas aqui nós nunca tivemos esse tipo de despertamento, porque nunca não tinha tocado ainda no nosso arraial. Né? Nós cultuávamos, estávamos cultuando, tudo bem, e agora durante 2 semanas, pelo menos, nós não podemos nos reunir nas nossas igrejas. Grandes e pequenas, todas estão anunciando aí nas redes sociais, seus cultos online, todas as programações da semana paradas, e não tem nenhum tipo de perseguição religiosa. Nenhum tipo de perseguição religiosa. O que tem é um vírus poderoso, com grande força de contaminação, com a letalidade que ainda não tem como descrever, se mata jovens, se não mata, mas diz que morreram jovens lá. Então a igreja precisa orar. A igreja ela sempre esteve presente na história como uma agência de transformação. Ela leva a palavra, ela leva a esperança para as pessoas, para as famílias. Você que é um chefe de família, que é o líder na sua casa, leve palavra de esperança, né? Leia a palavra de Deus. Né? O Salmo 91, para a gente encerrar esse momento aqui, o Salmo 91, a gente fala que são as páginas amarelas, né? Na casa das pessoas, porque você chega numa casa, está ali na estante, ali na entrada da casa, o Salmo 91 aberto, né? E ele diz assim a partir do verso 1: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, a desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os teus anjos, a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e mostrarei a minha salvação. Talvez você saiba de cor esse salmo. Talvez você está assistindo agora e já fez desse salmo aí até uma reza. Né? Você repete, sabe de cor, mas você nunca experimentou o efeito de estar sob os cuidados, à sombra do Altíssimo, descansar. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que assiste esse vídeo, a descansar à sombra do Altíssimo. Não permita que a falta de esperança domine seu coração, mas muito pelo contrário, você seja cheio de esperança.
O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, ele fala, eu quero trazer a memória, mas antes de falar isso, ele falou que aquilo que ele via adoecia ele, deixava ele muito mal. E ele disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que hoje seja o dia de você trazer à memória aquilo